Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. João Lourenço quer ser o mais rico de Angola? Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência à matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Foi criada uma narrativa pelo PR João Lourenço e os seus apoiantes como o jornalista Rafael Marques de que o problema da corrupção em Angola estaria resolvido com a prisão dos marimbondos. Acusados de serem os que se enriqueceram com o saque desenfreado ao país e deixaram o povo na miséria. A ascensão de João Lourenço a presidente marcou o advento de uma ilusão de ótica de uma Angola nova e de uma esperança renovada. 7 anos depois já podemos fazer um balanço da estratégia da perseguição sem tréguas do PR João Lourenço. José Eduardo dos Santos morreu humilhado depois de um exílio forçado em Espanha. Isabel dos Santos, sua primogênita, tem um mandado internacional de captura. Exilada no Dubai, com direito a uma comitiva judicial encabeçada pelo PGR Pitagros e o general Tavares para prendê-la. Despojada dos bens em território nacional, Zenu dos Santos esteve preso e continua sob alçada judicial interdito de sair do país. Tizé dos Santos exilou-se em Londres perdendo o mandato de deputada e denunciando a perseguição que sofria. Copelipa e Dino, generais e colaboradores diretos, são alvos de sanções internacionais, despojados dos seus bens empresariais, interditos de sair do país, e enrolados na verdadeira farsa que é o processo judicial do CIF, China International Fund. Perseguir, anular e decapitar os marimbondos é a vontade expressa do PR João Lourenço, nem que se atropele direitos constitucionalmente consagrados. É caso para dizermos que a vontade de João Lourenço é a lei em Angola. Os resultados dessa perseguição estão à vista de todos. Economicamente, o país piorou, as falências são monumentais, a fome aumentou, o desemprego triplicou, a criminalidade disparou, a corrupção multiplicou-se junto do PR João Lourenço, que um dia, quando destaparmos as cubas, vamos ficar a saber que é o homem mais rico do país. Politicamente, a estratégia da perseguição sem tréguas do PR João Lourenço enfraqueceu o MPLA, destruiu a coesão partidária e permitiu a vitória eleitoral retumbante da UNITA em Luanda e a duplicação do seu grupo parlamentar, impedindo que o MPLA possa por si só, como no passado, decidir uma revisão constitucional. As últimas eleições demonstraram que a estratégia da perseguição sem tréguas do PR João Lourenço é um fracasso e que o MPLA esteve à beira de perder o poder e do próprio presidente ficar no olho da rua. Grande parte dos militantes do MPLA não se reavém no presidente João Lourenço. O desespero de muitos deles é de tal ordem que acreditam que João Lourenço é um infiltrado da UNITA. Outra parte substantiva de militantes não perdoa a forma como João Lourenço tratou o defunto PR José Eduardo dos Santos e engrossou o número de abstenções, porque não aceita votar noutro partido, mas recusa o voto no MPLA do seu coração, enquanto João Lourenço for presidente de Angola. Hoje o líder da UNITA é mais popular do que o do MPLA, e tem menos tempo de liderança partidária que João Lourenço, e só há um responsável por essa situação: o PR João Lourenço, que insiste na fragilização do MPLA, que vai implodindo a sua base de apoio, e num modelo de governação que aumenta a desigualdade, a pobreza e não dá oportunidades de emprego nem cria riqueza. O facto público, notório e indubitável é que a governação de João Lourenço provoca cada vez mais nos angolanos de todos os quadrantes saudades da governação de José Eduardo dos Santos. João Lourenço faz com que Eduardo dos Santos seja amado e recordado com estima e consideração. Os mais ferrenhos opositores de José Eduardo dos Santos, quase 7 anos depois, dizem alto e em bom som que preferem ele ao invés de João Lourenço. O mesmo é válido no interior do partido MPLA, de que é o atual presidente. E é isso que o PR João Lourenço recusa encarar com objetividade, que o povo gosta mais dos marimbondos do que de si, prefere o modelo governativo de José Eduardo dos Santos do que o seu. Dito de outro modo, o PR João Lourenço é o principal inimigo de si mesmo. Quanto mais perseguir os marimbondos, mais frágil estará a sua liderança e mais perto de perder o poder estará. Qualquer processo como o caso Lussati, ou o caso CIF contra os generais Copelipa e Dino só enfraquecem o MPLA e só demonstram a podridão do sistema, sendo o PR João Lourenço, em última análise, o principal perdedor. Mas, a questão que se coloca durante o seu reinado é:
Qual a razão de tamanho ódio contra o presidente José Eduardo dos Santos que até depois de morto persegue, e aos filhos e aos colaboradores mais próximos? A resposta popular e simplista fala do ódio de João Lourenço por José Eduardo dos Santos como fruto de uma relação passional, mas essa explicação não é suficientemente abrangente, visto que se assim fosse, o elemento principal de ódio seria José Eduardo dos Santos, que até já faleceu e nem por isso o ódio de João Lourenço diminuiu. Mas o que tem Isabel dos Santos, General Dino e o General Copelipa juntos que João Lourenço tanto quer? Dinheiro. Na verdade, João Lourenço tem inveja da riqueza alheia. Na verdade, o que ele quer é apossar-se dos bens alheios para seu próprio enriquecimento pessoal. João Lourenço ainda não assumiu, mas caminha para lá sorrateiramente, ser o homem mais rico do país. Este é o sonho secreto de João Lourenço que disfarça com o discurso de combate à corrupção. Quase todas as empresas que o Estado de João Lourenço recebeu dos seus legítimos proprietários como a Unitel, Zimbo, Biocom, Queros, AP só para dar alguns exemplos, perderam valor ou faliram e a pseudo-recuperação de ativos com a consistente desvalorização do referido ativo, é na verdade, uma forma subreptícia de novos players ligados ao presidente João Lourenço entrarem no jogo e adquirirem numa ilusória privatização aquilo que era dos outros e agora é nosso. É a política de travesti, que tem lesado o país e milhares de postos de trabalho num jogo de poder que não beneficia o país. Os quase 20 bilhões de dólares que a PGR diz ter recuperado em dinheiro, bens, casas, carros e outros ativos até hoje não refletiram em nada nem na vida nem nos bolsos dos angolanos. Ninguém pode dizer objetivamente que a recuperação de ativos melhorou a vida da instituição A ou B ou beneficiou um nicho da população. Esses ativos são uma miragem para o povo angolano, sem um impacto real na vida das populações. Com exceção dos falsos combatentes anticorrupção da PGR entre juízes, procuradores e outros que estão cada vez mais ricos desde que começaram a combater a dita corrupção, utilizando em seu proveito bens alheios de casos que ainda nem transitaram em julgado, num verdadeiro banquete despudorado. Quase 7 anos depois de chegar ao poder, o presidente João Lourenço, que se diz defensor da luta anticorrupção, não conseguiu apresentar ainda publicamente ao país a sua declaração de rendimentos e de patrimônio para que haja transparência entre o público e o privado? Quase 7 anos depois, o presidente João Lourenço ainda não veio explicar como obteve participação acionista nos bancos Sol e BAE e como elas desapareceram sem deixar rastros ou foram transformadas em procurações irrevogáveis em seu próprio nome. Deixe a sua opinião nos comentários se você gostou deste vídeo e deixe o teu link no canal. Calandula TV, nós reportamos, você decide.